Olá, pessoal, meninas do NCI A Mão Branca, Capão Redondo, e todos os que estiverem me assistindo, desejo uma ótima aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula 2, na qual vimos como fazer riscos. O risco já está pronto, vou mostrar aqui para vocês. Nós fizemos partes juntos e eu mostrei o final, que foi uma montagem do mesmo risco praticamente, né? Que a gente vê que o risco ele se repete, né? São imagens iguais, que a gente faz uma cópia através da técnica que foi mostrada. Então, hoje nós vamos colocar as linhas, né? Fazer todo um trabalho de bordado. Queria dizer que as meninas do NCI, elas têm comentado, que como acho que a maioria das senhoras estão vivendo isso, né? A falta de recursos, materiais básicos para fazer as aulas. As linhas, hoje mesmo nós vamos utilizar um rolinho de linha que eu escolhi o mesclado que eu tinha em casa, um verde para fazer as folhas e um amarelinho para fazer o miolo das flores. Mas eu sei que a maioria, né, ou grande parte aí, não sei exatamente o número, mas estão tendo dificuldades em ter as linhas para fazer. O que eu tenho a dizer sobre isso é que é uma situação, né, que a gente tem aprendido a cada dia a ter paciência. É uma situação nova, gostaríamos que fosse diferente, e quem tem o material e consegue fazer, ótimo. Quem não tem, eu peço que tenha paciência, porque a função do vídeo, além do aprendizado, é um entretenimento, é um momento em que nós estamos juntos, mesmo que estando distantes. Vocês se sentem acolhidas, se sentem unidas, né? E o que vem depois, que é a parte na qual a gente interage em grupo no WhatsApp, isso é muito rico. Tem feito diferença na vida de vocês, eu tenho certeza disso. Eu estou acompanhando o grupo diariamente e eu vejo quanto faz diferença. Se não fosse isso, eu tenho certeza que vocês estariam em uma outra situação. Vocês estão alegres, vocês estão ali dividindo as experiências, mesmo nas dificuldades. Então, sobre o bordado, o que eu gostaria de dizer é que eu tenho feito trabalhos muito simples, porque com a facilidade de poder assistir na internet, muitas participantes da oficina são novas e estão começando agora comigo. Antes, por causa de muitos motivos, né, ocupações, consultas em médicos, família, tantas coisas, algumas de vocês não conseguiam participar presencialmente, até gostariam, eu lembro que muitas falavam para mim. Então agora é um momento de não deu para assistir na hora que a gente manda no horário direitinho, assiste depois. E quando ficar com dúvida, dá para voltar e assistir de novo. Então, é uma oportunidade de aprendizado, de troca muito grande, porque vocês trazem muitas coisas dessas experiências para mim e eu fico muito contente. Recebi fotografias, eu vou colocar também no final do vídeo as fotos que eu recebi de trabalhos prontos das minhas alunas, as que já faziam há algum tempo aula comigo, e eu fico muito contente com tudo isso. Os riscos, aos poucos, eu estou mostrando como que é simples, que a gente pode fazer coisas lindas com riscos fáceis. Então, força para vocês, coragem, vamos ter essa paciência que eu disse, né? Porque eu tenho certeza que quando a gente voltar presencialmente, vocês vão fazer trabalhos cada vez melhores, tá bom? Agora nós vamos começar pelo miolo da flor.
dessa flor maior. Vou fazer aqueles pontinhos bem simples que eu já fiz no primeiro bordado com vocês, que é um do ladinho do outro, só isso, um do ladinho do outro. A linha, eu escolhi uma meada, e eu tô usando 3 fios de meada, e ela não está dupla, tá? Eu dei um nozinho só de um lado aqui da linha, e do outro lado ela tá solta. Então, vou começar aqui, no miolo. Tá? Então, eu vou atravessar aqui no centro, eu sempre gosto de fazer isso. Fazer um risco, começar o bordado dividindo no meio, do ponto mais alto pro mais baixo. E aí, eu venho fazendo o tanto de pontinhos que couber, seguindo o risco. Eu faço uma metade, depois eu volto do lado do primeiro ponto e faço a outra metade. Esse é um tipo de ponto cheio. Tem outras formas de fazer, esse é o mais simples, que é só de preenchimento mesmo. Ficou bem bonitinho, tá bom? Já fiz aqui os 2 miolos, seguindo a mesma dica de sempre começar pelo meio. Agora, nós vamos pra pétala. Começar com a pétala do mesmo jeito. Eu vou começar da parte mais alta para a parte mais baixa, dividindo aqui o desenho. E aí, eu venho do lado mais coladinho possível que eu conseguir fazer. E a parte de baixo vai seguir o risco. Se tá subindo, então a gente sobe também. Depois, num outro vídeo, eu vou mostrar como que eu faço a uva. E na uva eu utilizo um outro tipo de ponto cheio. A gente vai aprendendo novos, né? Deixa bem... Se vocês estiverem fazendo sem o bastidor, aí eu sempre dou a dica de segurar firme no tecido, como se estivesse segurando, fazendo uma pinça assim com o dedo, do jeito que eu tô mostrando aqui do lado, que eu seguro com o dedão e com o dedo indicador, e o outro que tá embaixo aqui, meu dedo anelar, ele segura no dedão e eu tô segurando bem firme, esticando assim o tecido, tá? Porque senão esse pontinho aqui é cheio, ele costuma ficar franzido, né? Ele começa a puxar o tecido
E aí o bordado não fica tão bonito. Até o último, que é bem pequenininho, vai ser feito aqui, seguindo o desenho, tá? Desculpem o barulho, mas quando a gente faz vídeo em casa é assim mesmo, né? Tudo acontece na hora que a gente começa a gravar. Bom, então eu fiz um lado, agora vamos passar pro outro. Sempre assim, de baixo pra cima, eu acho que você tem mais controle do seu desenho. Eu vou fazer uma pétala dessa, aí eu vou mostrar o trabalho já com as outras pétalas prontas, porque esse, como eu falei, ele é bem simples, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. E essa folha verde que nós vamos fazer, eu vou ensinar como que se faz o ponto corrente. Então, eu vou dar uma atenção a mais, porque é um ponto que eu não mostrei ainda nos nossos vídeos. Depois eu vou fazer também um vídeo bem curto, só mostrando cada ponto, para ficar mais fácil, para vocês não terem que assistir. Se quiser ver um ponto em específico, não precisa assistir todo um bordado, né? Quase acabando. As primeiras 3 pétalas já estão prontas, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o ponto corrente. A gente vai começar aqui do pontinho mais baixo da folha, tá? Já saí com a minha agulha aqui, tá? Então, eu tô usando novelo, a linha de novelinho. Aí, eu vou voltar com a agulha no mesmo ponto onde eu saí com ela, ó. Tá? E eu vou direcionar a ponta da agulha, olha, a distância de um ponto. Eu enfiei por debaixo e saí com a pontinha da agulha aqui, tá? Agora, eu vou passar com a linha por detrás da ponta da agulha. Vai sempre para escolhe um lado aí que é melhor para vocês trabalharem.
eu gosto de passar a agulha sempre pro meu lado direito, e aí eu puxo, tá? Tá um pouquinho difícil aqui pra segurar, mas acho que vai dar. Aí eu vou voltar com a agulha no mesmo ponto onde acabou. O primeiro pontinho, de novo. Vou direcionar aqui a distância de um ponto, passo com a agulha, com a linha atrás da agulha pro meu lado direito. Agora a gente tem até um vendedor de bala aqui na minha rua. Passando bem na hora aqui da atividade, mas a gente se diverte um pouco também. Eu nunca tinha visto esse moço. Se eu quiser bala de coco, já sei que... De novo, gente, a gente vai fazer isso até o final dessa linha, olha. Coloca, posiciona bem a agulha por debaixo aí do tecido. Passo a linha atrás da agulha. Eu vou fazer isso até... Aí as meninas durante a aula me perguntam como que eu faço, porque aqui tem um ponto mais alto, né? E uma curva. Então, como que eu faço? Eu já vou explicar esse detalhe que é importante. A gente gosta bastante de fazer coração. No coração a gente usa também fazer essa curvinha mais evidente aí, né? Quando a gente estiver um pouquinho mais próximo, eu mostro. A linha atrás da agulha. A gente decora, né, pra fazer esse bordado. É sempre assim. Põe, direciona a ponta da agulha no desenho, por debaixo do tecido. Aí passa na pontinha da agulha, a linha atrás da agulha. Eu sempre deixo a linha pro meu lado esquerdo, para facilitar um pouco a minha visão aqui. Aí, ó, direciona com a largura do ponto, passo aqui atrás da agulha. Opa, escapou. Ainda não tem um suporte bom para colocar o meu bastidor e a câmera, então tá um pouco tremido aí, mas acho que tá dando para entender, né? Vou virar até um pouquinho mais aqui, vou erguer só um pouquinho a câmera, para ter um espaço de me mexer melhor. Aqui, aí passa a linha. Depois, como eu falei, eu vou fazer um vídeo separado com esse pontinho corrente, com ponto atrás, com ponto cheio, o cheio da uva também, né, que vocês vão aprender. Algumas já sabem, mas eu tô, como eu falei, pensando nas iniciantes também. Aqui, até foi bom que eu olhei melhor aqui nesse ponto, como eu já tô me aproximando do final, eu vou dividir aqui esse espaço em dois. Vou fazer 2 pontos aqui, ou eu faria 2 pontos ou 3 pequenininhos. Porque o final, a agulha, ela tem que sair nesse ponto aqui mais alto, tá? Vocês já vão entender. Então, eu vou dividir o espaço em 2.
Passo a linha aqui atrás da agulha. Tá? De novo, linha pro meu lado esquerdo. Vou direcionar pra ponta. Que aí vai ficar perfeita essa viradinha, tá? Ó, linha atrás da agulha. Tá? Agora, eu vou virar completamente aqui meu bastidor, deixa eu ajeitar. Até puxar um pouco aqui o tecido. O tecido também, conforme a gente vai mexendo, ele vai ficando um pouco folgado. E eu vou voltar no mesmo ponto alto aqui, tá? Ó, onde saiu a linha é onde eu vou entrar de novo com a agulha. Eu vou direcionar de novo para a largura de um ponto, por debaixo do tecido. Passo a minha linha aqui atrás da agulha e continuo. Tá? Olha que bonitinho. Tá? Linha pro lado direito. Se a gente tiver esse hábito de sempre manter a linha, é um hábito mesmo, né? Sempre mantém a linha para um lado aí que você prefere e vira a linha por detrás da agulha para o lado que você acha melhor também. Fica, aos poucos vai ficando automático, né? E aí a gente não se enrola com o ponto vai ser sempre bonito. Vou fazer também a mesma coisa, tá? O primeiro foi para aprender e para mostrar como que vai ficar. Depois, as outras folhas eu vou fazer e vou mostrar o resultado para vocês por último. Tá muito baixo. O tamanho dos pontos a gente mantém também um padrão, né? Tentar fazer do mesmo tamanho. Pra direita. Ó, aqui de novo, ó, vou chegando aqui no final. Já calculando o espaço que eu tenho, se cabe um, cabe dois, 3 pontos aqui no meu. Vou fazer o último. Vou direcionando aqui pra pontinha, início. Passo a linha atrás da agulha. E agora, toda vez que for arrematar, a gente faz assim, ó. Acabou o ponto, eu venho com a linha por fora do ponto. Bem coladinho aí e entro, tá? Agora eu vou virar e já vou mostrar aqui fazendo meu ponto atrás dentro da folha. Já mostrei no primeiro vídeo, primeira aula, ponto atrás. Vou mostrar de novo. Ó, a linha eu já deixei o espaço de um ponto. E aí eu venho pra frente, na distância de um ponto. Eu vou sempre fazer esse movimento de levar a agulha lá atrás, tá? Agora eu vou até tentar direcionar aqui debaixo do tecido, ó. E venho sempre colando no ponto, ó, no ponto que tá pronto, tá? Deixa eu virar minha linha pra cá. Vou fazer esse reto aqui até o final. E aí, depois eu venho com esses laterais. Pelo menos pra quem tá começando, acho que vai ser mais tranquilo de acompanhar. Dá pra fazer também de uma vez, né? E fazendo o reto do meio e esses laterais ao mesmo tempo. Mas eu acho que pra acompanhar não é tão simples no vídeo. Então, vamos pra simplificação, né?
Se vocês quiserem usar cores de linha diferente para destacar, de repente, essa parte de dentro fazer mais escuro, né? Até mesmo preencher os espaços vazios com um tom mais claro, do mesmo jeito que eu ensinei para vocês aqui a folha, a pétala, né, tanto a pétala quanto o miolo. Ó, agora eu já tô vindo aqui no ponto de fora, aqui pra dentro, seguindo o desenho e voltando pro centro, que já tá pronto. Esse do meio também, eu poderia ter até deixado a linha, é que eu acabei usando a mesma linha, né? Mas poderia, para ele ficar mais evidente também, deixar a linha dupla, né? Acho que a linha dupla nesse meio ficaria melhor. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do bordado, também com ponto atrás. Só que como nós temos essa curva, né, esse caracol aqui, eu aconselho fazer os pontos atrás bem pequenos, principalmente aqui na parte arredondada. Esse daqui nós vamos fazer também com ponto atrás, tá? Vou ver como que vai o nosso vídeo. Deixa eu só mostrar aqui como que ficou a folhinha pronta. Depois eu posso fazer a mesma sequência aqui dentro de novo, se eu quiser que o ponto fique um pouco mais proeminente, tá bom? Ou usar desde o início a linha dupla, como eu disse. Agora aqui começo na largura, deixando o espaço de um ponto, volto pra trás. Vou lá na frente, na largura de um ponto, colo aqui no que tá pronto. Direciono de novo a ponta da agulha lá pra frente. Vou fazer de um por um, pra vocês pegarem melhor. A largurinha de um ponto, volta pra trás, colando no que tá pronto. Agora, eu já vou cuidar um pouco mais do tamanho do meu ponto. Pra ele ficar bem em cima da risca, não sair, porque fica feio essa hora se a gente deixa ele todo torto, mas o processo é o mesmo. Sempre. Vai um pouquinho só pra frente e volta pra trás. Essas outras
pétalas de flores que eu desenhei aqui também vai ser o mesmo processo das primeiras que eu mostrei, então não vejo necessidade de repetir. Pra frente, pra trás. Conforme eu vou avançando, eu vou virando meu bastidor, né? Aí vocês vão ver a distância entre um ponto e outro que fique melhor, tá? Que aqui a gente não padronizou, a gente começou de um tamanho e foi diminuindo na curva. Mas também vocês podem escolher de fazer tudo pequenininho desde o início. Acabando, eu vou virar de novo o bastidor. Sempre falo para as meninas que quando a linha embola em cima do tecido, a gente nunca puxa a linha com força. A gente solta tudo, vê como que faz, como que é melhor para desenrolar. Nunca puxa, porque quando a gente puxa é onde acontece de dar o nó, né? Ó, aqui é bem curvo, então tô tomando bem cuidado para acompanhar o desenho. Pode fazer um desenho com um caracol menor também, né? Que eu fui, como eu tava fazendo a demonstração na segunda aula, eu acabei me empolgando na hora de fazer o risco e fiz bem redondinho, mas isso é gosto, né? Esse era o diferente, que na verdade é o mesmo ponto, mas é um pouco mais... A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Agora, esse outro que eu disse que vai ser um galinho de folhas aqui, que é o mesmo ponto, aí esse eu vou mostrar pronto, tá bom? Aí depois a gente dá aquele arremate que vocês já sabem e eu vou mostrar esse trabalho pronto. Pode afastar um pouquinho. Este é o nosso trabalho finalizado. Vou aproximar para vocês observarem alguns detalhes. A primeira flor nós fizemos uma pétala e eu fui repetindo a mesma técnica
até finalizar. A primeira folha nós fizemos juntas com o ponto corrente e o ponto atrás também no centro. Repetimos. Depois eu acabei, para fazer as outras, eu coloquei o centro com a linha dupla, como eu havia dito, que ficaria mais visível, o trabalho vai ficar mais vistoso, né? Mais bonito. As folhas menores é a mesma técnica, assim como essas florzinhas aqui. Olha que simples que ficou, tá? O ponto atrás nós fizemos também nesse formato de espiral e do ramo dessas folhagens, mas foi bem tranquilo, né? Como vocês puderam acompanhar. Então, agradeço por vocês terem ficado comigo nesta aula e até a próxima. Um grande abraço.